Boa tarde a todos. Sou Gabriele, engenheira de alimentos com atuação principal em indústria de alimentos. E ao avaliar os ambientes na minha rotina, decidi realizar o trabalho de conclusão de curso sobre a pauta de alimentação de rua, na vertente de lanches com um olhar de inocuidade. E ao compartilhar as ideias iniciais com a professora Jaqueline, e em decorrência do período pandêmico, tive que realizar alguns ajustes e alterar o objetivo do projeto, movida pelas sugestões da professora, seguir com a visão de segurança alimentar e nutricional no mesmo ambiente, restringindo assim o público para as mulheres que elaboram um pratinho em casa e comercializam na calçada, fechando um pouco deste ambiente no bairro da Messejana, que é próximo da minha residência. Esta mudança foi um tanto desafiadora para mim, ter que deixar em segundo plano o papel de engenheira e ter uma nova visão mais antropológica para esta análise. Ampliando a minha visão de segurança alimentar e nutricional, me dediquei ao objetivo de caracterizar a elaboração e venda do pratinho, destacando os aspectos sociais, econômicos, culturais e higiênico-sanitários, utilizando a metodologia de combinar a pesquisa bibliográfica com os resultados das entrevistas. Durante as entrevistas, foi muito destacada a valorização do trabalho das mulheres, nos âmbitos de abastecimento, continuação das práticas culturais e o produto final ser de baixo custo com alta qualidade. Uma verdadeira mudança para um olhar mais cauteloso, com menos julgamento e maior entendimento de como se dá esse movimento. Apesar das comidas serem expostas à contaminação ambiente, isto nunca impediu que houvesse a conexão entre a mulher e os consumidores que a comida de rua propicia. Não foi fácil. Houve um receio por parte do público em disponibilizar informações para pessoas desconhecidas e, assim, de uma lista grande que eu tinha, fechamos com 5 entrevistadas. Entre as bibliografias avaliadas, quando pesquisado sobre comida de rua, a maioria dos autores relatam sobre análise microbiológica, inocuidade, segurança dos alimentos. Quando pesquisado sobre pratinho, é visto de uma forma mais genérica em diversos aspectos. Por isso, optei pelo perfil feminino, com o comércio como uma extensão do lar. E em cada ponto desse, eu solicitei um pratinho para registrar através de foto e também experimentar a comida. O pratinho é uma atividade comercial comum no estado do Ceará. Às vezes, algumas pessoas de outros estados não reconhecem, né? Composto geralmente por arroz branco, baião de dois, vatapá, creme de galinha, paçoca e salada. O seu consumo é principalmente no período noturno, servido em prato descartável fundo, nas calçadas dos mais variados bairros, em feiras e em outros espaços. A busca constante por refeições caseiras, práticas e rápidas, garante renda para estas famílias, geralmente lideradas por mulheres. Elas participam desde a compra dos insumos, do preparo, da organização do espaço, do atendimento, comercialização e limpeza para encerrar o dia, como a maioria trata na fala, né? Vale ressaltar também o aumento de vendas no período junino e o desconhecimento deste prato por pessoas que não moram no Ceará. E aqui eu tenho 2 exemplos interessantes, que foi a segunda entrevistada, quando eu cheguei na casa, era o marido que me recebeu. E aí eu perguntei, mas tem alguma mulher por trás que prepara a comida e tudo ali? Como você adivinhou? É tão óbvio que tem que ter uma mulher por trás, assim, é muito característico. E ele ficou surpreso de eu ter questionado sobre isso, que eu não me bastei em entrevistá-lo. Eu fui atrás de quem era realmente a líder daquele comércio, né? E outro exemplo também, que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, e lá a gente foi comemorar o aniversário de um brasileiro de Goiás, e eu disse, não, vai ser na minha casa, eu vou fazer um pratinho. Então, a gente tem um creme de galinha, uma salada, com os insumos que eu consegui comprar. Quando os convidados chegaram, que eram outros brasileiros, somente quem era do Ceará e uma pessoa do Rio Grande do Norte reconheceu aquilo como uma comida de festa, de tão específico que isso é para a gente daqui. Então, aqui no slide seguinte, a gente consegue ver fotos dos pratos das 5 pessoas que foram entrevistadas, e a gente vê isso é o que elas chamam de pratinho completo. Quando pede, elas colocam as comidas que estão disponíveis no momento, geralmente, como foi falado,
Entre o arroz e o baião, pedi sempre com arroz, e as opções que elas tinham entre mistura, que também é um termo regional, saladas, paçoca ou farofa. E o preço também que variava de 5 a 7 reais, um preço muito enxuto para a entrega que o pratinho tem, o quanto completo ele é, e substituir uma refeição, né? Então, aqui eu trouxe alguns pontos, como o trabalho informal e autônomo ocorre sem mapeamento e controle governamental e sem formação ou treinamento de boas práticas. A informalidade perante aos órgãos governamentais faz com que eles tenham menos suporte e capacitação. No trabalho, abordamos temas como o que é de casa e da rua, a diferença entre alimento e comida, a importância dos termos como comida caseira. As entrevistadas possuem rotinas similares e utilizam métodos próprios que garantem a segurança dos alimentos para os seus familiares e consumidores. Quanto à internet, esta é a principal professora deste público, com dicas culinárias e de negócio. Na imagem aqui ao lado, tem um exemplo da comunicação que uma delas faz com o público, né? Anunciando pelo WhatsApp. E também vale ressaltar a questão de elas não procurarem informação. Elas usam o conhecimento que elas adquiriram durante a vida para fazer isso e só aperfeiçoam com a internet. Agora, sobre o lixo, os pratinhos geram lixo plástico pós-consumo. E este geralmente é descartado junto com o lixo de casa da entrevistada. Com o trabalho, foi possível observar práticas que, pouco a pouco, vão diminuindo o impacto ambiental, como, por exemplo, os ecopontos de Fortaleza, que trocam material reciclado por desconto na conta de luz. Essa triagem acaba sendo mais uma nova fonte de renda para esse pessoal, que a renda não, assim, de quem passou essa informação gira em torno de R$1.000 para sustentar uma família. Então, toda a contribuição é válida. Outro exemplo é a separação dos itens descartáveis dos orgânicos para facilitar o trabalho dos catadores de material reciclado. Outra discussão importante que pode ser puxada através do trabalho é que antigamente, para este tipo de produto, eram utilizados pratos de papelão. E quem sabe voltar a utilizar isso como uma substituição dos plásticos seja um passo no caminho da sustentabilidade. Por fim, o mapeamento transversal do pratinho alcança diversas pautas relevantes, incluindo a importância deste costume no período noturno e a busca por esta refeição no comércio informal, como uma opção de jantar. Posso reforçar também que a comida de rua está presente em qualquer contexto do Brasil, né? E o fortalecimento desse tipo de atividade reduzirá os impactos da desvalorização dessa prática, devido à necessidade de renda para quem vende e uma alternativa mais barata para quem consome. E tudo isso foi bem agravado pelo período da pandemia. Apesar de tudo, em alguns casos, esta atividade foi escolhida para garantir renda familiar integral. E, assim, essa mudança da abordagem de legal e ruim para uma visão positiva e opção segura de alimentação é muito importante, sempre compreendendo o papel da mulher em todas as etapas.